ar mais um Ouço Agro, Gestão e Mercado. No episódio de hoje, nós vamos trazer informações quentíssimas diretamente da Alemanha sobre a Conferência de Bonn, que é um importante preparativo para a COP30. Então, para trazer as informações sobre o que avançou, se avançou, e também sobre as negociações e a importância desse assunto para o agro brasileiro, eu converso com Amanda Rosa, ela que é assessora técnica da CNA e esteve lá na conferência. Então, fique com a gente e venha entender o que a Conferência de Bonn revela para a próxima grande Conferência do Clima. Ouça o Agro, o podcast do Sistema CNA-Senar. Venha com a gente e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agro. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito. Olá, Amanda, bem-vinda mais uma vez, você que é de casa já no Ouço Agro. Muito obrigada, Natália, estou feliz de estar aqui mais uma vez. Amanda, em junho você esteve lá na Alemanha para essa conferência, a gente até gravou já um episódio ano passado também falando o que na época, essa conferência preparava para a COP, agora a gente tem a COP30 no Brasil. Queria que primeiro você explicasse um pouco o que foi, o que é a Conferência de Bonn, e em especial essa deste ano de 2025. Tá bom, eu vou dar uma recapitulada, em como funciona a Conferência de Bonn, mas eu recomendo que os nossos ouvintes escutem o episódio do ano passado, que também tem um bom histórico de todas essas negociações do clima, Os temas nunca são novos, então quanto mais a gente sabe do histórico, é mais fácil de entender, o momento atual. Mas a Conferência de Bonn, ela é uma reunião intermediária que acontece todos os anos em junho. Ela é a primeira reunião oficial dos órgãos subsidiários da UNFCCC, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças do Clima, que é o órgão da ONU que é responsável por cuidar dessa pauta de mudanças do clima, de COP. Então, agora no meio do ano, a gente tem essa rodada de negociações que elas encaminham os textos que vão ser negociados em Belém. É uma reunião bem mais técnica, não é um evento que tem ali uma green zone, que é essa área um pouco mais aberta para a sociedade civil. Então, ela é bem direcionada para qual que vai ser a pauta. Esse ano a gente teve um diferencial. O Brasil é presidente da COP30, é o país sede da conferência nesse ano. Então, além de acompanhar as negociações, a gente também acompanhou assim, com mais... como é que eu posso dizer? Afinco? Afinco. A gente acompanhou com mais afinco as ações da presidência, porque a presidência ela organiza também a agenda de ação, ela faz outros eventos, e a presidência esse ano foi do Brasil. Na própria Conferência de Bonn também Isso. Já tem essa atuação específica do país. Já tem, exatamente. O presidente da COP30 é o embaixador André Corrêa do Lago, e ele estava com uma grande delegação brasileira, lançando a agenda de ação, falando sobre o que a presidência espera, falando das questões logísticas, Então, esse que é um panorama da Conferência de Bonn. Para a parte do Brasil, inclusive, isso é muito relevante, porque está todo mundo com os olhos voltados para essa questão também, Tipo, infraestrutura, fora as iniciativas que vão ter lá em Belém durante a COP. Mas como você colocou, é uma reunião mais técnica, E que, querendo ou não, ela dá uma sinalização ou se tenta avançar com algo já de negociação, ou é só uma perspectiva de negociações que vão ser priorizadas, ou que se tem uma perspectiva maior de que vá avançar na COP? Como que foi essa deste ano? Não, a Conferência de Bonn você já avança com a pauta de negociação. Muitas vezes na COP, os países não têm tempo suficiente para negociar um texto do zero. Então, você já pega o que foi negociado em junho, agora em Bonn, e ou aprova esses textos de novo, ou continua negociando para chegar num texto final. Então, em Bonn, a gente tem muitas decisões preliminares. A gente tem muitos temas que são discutidos, e já chegam na COP meio acordados, assim. As partes se reúnem, às vezes muda uma coisa, mas, no geral, é mais fácil de você aprovar os textos que já foram negociados. Para esse ano, a gente teve 3 temas assim de destaque, que foram o financiamento, a transição justa e a adaptação. No caso do financiamento, ano passado a gente teve a aprovação da nova meta quantificada e coletiva de financiamento, que definiu qual que é o montante que os países teriam que dispor para fins de financiamento climático, para financiar ali todas as atividades que contribuem para a descarbonização das economias. Esse ano,
a gente tem uma iniciativa que é a Roadmap de 1,3 trilhões de dólares Baku-Belém, que é uma iniciativa das presidências do Brasil e do Azerbaijão, né, da COP, que diz como que esses países vão juntar 1,3 trilhões de dólares por ano para financiamento climático. Então, eles falam o que entra nessa conta, quais países têm que pagar o quê, qual é a participação do setor privado. Eles dão vários direcionamentos e eles fizeram várias consultas sobre como que isso seria feito. Aparentemente, já tem um texto que vai detalhar esse roadmap, vai informar os países e observadores do que se espera para cumprir essa meta, mas esse roadmap ainda não foi divulgado. Então, eles fizeram várias consultas, viram quais são os desafios, viram que, no final das contas, todos os países querem dinheiro, mas nenhum país quer financiar. Então, é um grande desafio a gente saber qual que vai ser a responsabilidade de cada país dentro dessa meta. E aí a gente teve também a transição justa. A transição justa é um tema que ela já estava um pouco conflitante desde o ano passado. A transição justa, ela é como se fosse uma estratégia de como que você vai incluir várias áreas da sociedade dentro dessa transição para uma energia, para uma economia de baixo carbono. Então, é assim, eu tenho países que são extremamente dependentes de fósseis. Como que eu vou fazer para descarbonizar esse país sem que eu acabe com a economia do país, sem que as pessoas que já são mais vulneráveis fiquem mais vulneráveis ainda? Então, é um tema que é muito difícil você chegar em consenso. E esse ano, a gente teve um problema no acordo da agenda da Conferência de Bonn, porque queriam incluir o financiamento por parte de países desenvolvidos e medidas unilaterais de comércio como pauta de negociação. E não tinha consenso para isso. Então, as negociações atrasaram 2 dias e, no fim das contas, esses 2 temas, as medidas unilaterais de comércio e o financiamento por parte de países desenvolvidos, eles foram meio colocados na transição justa. No caso do financiamento, eles acordaram em fazer consultas substanciais como um tema, sobre o tema, mas não em entrar, de fato, na decisão. E das medidas unilaterais de comércio, eles acordaram em discutir isso especificamente na transição justa. Então, você meio moveu o problema para a transição justa, porque eles ficaram muitos dias discutindo o que iam discutir no grupo e como que eles iam incluir esses aspectos na decisão, né? Mas teve algum tipo de avanço, é um tema que com certeza a gente vai ver de novo na COP30, provavelmente na COP31, não é um tema que acaba agora. E a adaptação é a grande expectativa dessa COP, né? Assim, a COP30, a presidência do Brasil tem falado que ela vai ser uma COP da implementação, que é como a gente vai fazer as negociações se concretizarem em ações reais. Mas, no caso das negociações, o que mais se destaca é a adaptação. E aí a gente teve um avanço mais substancial, muito por causa de como a presidência da COP30 agiu, assim. Foi um texto que foi difícil de ser negociado, e no último dia, antes da plenária da Conferência de Bonn, conseguiram aprovar uma decisão que vai ser encaminhada para a COP30, né? Então, é um tema que a gente tinha muita expectativa. Foi difícil ter avanço, mas tiveram avanços. E quantos dias são a conferência? São 11 dias de conferência. E dá para ver que realmente as negociações são feitas ali, né? E aí eu faço a minha pergunta em relação à importância do Brasil se articular e ter proximidades para negociação com outros países. No seguinte sentido, lá é um momento e que é importante se aproximar de alguns países, até muito tempo de negociação e de reuniões. Então eu queria entender como que funciona isso. Tem alguma coisa para véspera, né, para antes de ir para a Conferência de Bonn, por exemplo, que o Brasil já consegue atuar para conseguir emplacar melhor lá ou ter mais apoios em relação a algumas pautas? E também qual a importância desse relacionamento do Brasil com outras partes para quando ele está lá participando da conferência. E também, se você já quiser falar como que a CNA acaba participando lá como iniciativa privada, né? Sim, então, nas negociações, os países eles se organizam meio em grupos, assim, que é como se fossem, fazendo um paralelo com a política brasileira, é como se fossem os partidos.
Então, por exemplo, o Brasil, ele é de um grupo que chama G77, agora G77 mais China, que já é um grupo de países que eles costumam acordar nas posições. Toda essa questão de travar a agenda que eu falei foi uma proposta da Bolívia em nome dos LMDCs, que são os Like-Minded Developing Countries, que é um grupo de países que eles tradicionalmente já têm esse posicionamento um pouco mais disruptivo, vamos dizer assim, que é um grupo de países que tem Bolívia, Arábia Saudita, outros países que, como o próprio nome já diz, pensam igual. Então, eles se articulam meio em grupos. Então, antes das conferências, é natural que tenha um ponto de coordenação. Logo antes mesmo, assim, uma semana antes, já tem encontros meio oficiais desses grupos de negociação, mas é sempre um processo contínuo. Então, é mais fácil você conseguir atingir consenso se você já tem ali grupos de países que vão se articulando, você consegue prever, né, de certa forma, qual que vai ser o posicionamento desses grupos. Então, vai funcionando assim, né? Antes disso, o Brasil, naturalmente, faz encontros com vários outros países, negocia quais são as pautas e até consegue se preparar melhor para as negociações a partir dos resultados que vem tendo internamente, né? Então, essa é uma forma da gente dar andamento para as negociações. A CNA, ela é observadora na UNFCCC. Como observadora, a CNA não é sempre que a CNA tem fala nas negociações. Geralmente, os observadores eles podem acompanhar as negociações, mas é mais difícil que eles abram espaço para observadores. O que acontece é que a CNA é membro da World Farmers Organization, a OMA, a Organização Mundial dos Agricultores, e a OMA é o ponto focal da Farmers Constituency, que é o grupo de observadores que representa os produtores. Então, a gente tem a Farmers, a gente tem o grupo dos jovens, a gente tem o grupo das ONGs ambientais, a gente tem o grupo das ONGs de indústria. Então, a gente tem vários grupos de observadores que eles são representados aí por essas constituencies. A CNA é da Farmers Constituency, naturalmente. Então, a gente também acompanha essas negociações por eles. Geralmente, quando tem um espaço de falas para observadores, a CNA consegue atuar via Farmers. Isso, inclusive, é uma novidade aqui, né, para casa, dado que a gente entrou na WFO esse ano, né, em 2025. Então, tem sido muito legal também ter essa oportunidade de participação dentro das próprias negociações oficiais, né? Assim, desses momentos que a gente consegue que os observadores tenham falas, a gente consegue fazer algumas intervenções que são bem estratégicas, que a gente consegue colocar o posicionamento dos produtores rurais na mesa de negociações em si. Fora isso, a CNA acompanha as negociações daqueles temas que a gente considera estratégicos. E aí a gente mantém esse contato muito próximo com os negociadores, com os ministérios responsáveis, e a gente consegue fazer os nossos posicionamentos técnicos para aqueles temas que são de interesse. Então, quando você está lá, é muito mais fácil você conversar e mostrar os posicionamentos dos produtores, às vezes conseguir influenciar em alguma decisão. É um processo contínuo, por isso que a gente tem que ir atuando, construindo uma construção todos os anos. Mas a gente tem esses canais, né? Esse ponto que você colocou, dá para ver a relevância, né, para uma entidade de representação como a CNA. Porque mesmo que você não participe lá de todas as decisões, é isso, você estar próximo e às vezes sentir também o ambiente, ter contato com algumas pessoas, ver algumas coisas da negociação, você tem realmente o sentimento daqueles países que estão de um lado ou de outro, e isso gera uma oportunidade de uma construção mais assertiva até de posicionamento aqui no Brasil, né? Sim, com certeza. E acaba que essas negociações do clima, elas se refletem em vários outros tópicos, né? Então, às vezes, a gente tem uma decisão que reflete na economia, a gente tem muitas formas de melhorar o nosso posicionamento técnico a partir do que é decidido ali em loco, né? E um outro ponto que você colocou, que é também bastante esclarecedor, é para a gente lembrar que COP30 e todas essas negociações não se referem só ao agro, né? Exato. A gente traz tanto a pauta para cá e estamos acostumados como o agro, setor
agropecuário falar sobre a COP, mas você colocou exemplos aí de outros participantes, de interesses de países, a própria divergência, né, dos países, a dificuldade de chegar a um consenso é por essa diferenciação, por outros países terem outras pautas que são mais importantes, e no fim a gente está falando do mesmo objetivo, né, de mitigação ali das mudanças, que para o Brasil o agro é muito relevante, mas que tem outros interesses envolvidos aí nessas negociações todas, né, Amanda? Exatamente. Às vezes a gente se perde. E acha que é só agro, como se É, COP30 fosse só referente a agro, exatamente. E que interesse. todos os países emitem igual a gente, tem as Aham. mesmas particularidades, e o que funciona para o Brasil funciona para todo mundo. E não é assim. E, Amanda, a gente tem vivenciado nos últimos anos, parece que está um pouco mais aflorada essa questão de tensões geopolíticas pelo mundo, né? E que acabam, de certa forma, influenciando a agenda de sustentabilidade, não só para o Brasil, mas a gente vê, e isso é muito dinâmico também, tudo que está acontecendo, tanto em relação aos conflitos e aos impactos ou amenização desses impactos, seja para a agropecuária, para o país, para a economia. De alguma forma, isso tem alguma influência nessas discussões, como essa prévia lá da COP, que foi na Alemanha? Com certeza. E a gente tem um exemplo muito recente, né? A primeira semana da Conferência de Bonn coincidiu com a primeira semana dos conflitos Israel e Irã. Então, mesmo que enquanto as coisas estão acontecendo, é difícil avaliar o que é impacto da guerra e o que não é. Mas a gente percebe que quando você tem esse momento de conflitos crescentes, de tensões crescentes, a disposição dos países a negociar e a se comprometer com metas mais ambiciosas, ela muda. Até porque as prioridades também Exatamente, as os prioridades pesos e mudam. medidas Então, ali. como que você vai destinar uma parcela do seu orçamento para clima, se talvez você tenha que investir mais em defesa, ou então como que você vai se comprometer com uma mudança que seja mais estrutural na sua economia, se você vai ter que redirecionar os seus esforços para um conflito, como que esses próprios países que estão em conflito se relacionam ali num ambiente de negociação. Então, você percebe que você cria uma camada a mais de obstáculo, né? Porque as prioridades mudam, os planos dos países mudam, né? Então a gente percebe, né? E nos últimos tempos a gente também tem percebido assim meio uma crise do multilateralismo, né? Principalmente nessa agenda do clima. Então essa COP no Brasil, ela é importante inclusive para a gente conseguir reacender esse propósito global de ambição climática. Explica um pouco melhor sobre essa questão do multilateralismo, para quem não não entende, como que isso envolve, né, o comércio e também esse tipo de proximidade ou não. Então, no caso das negociações do clima, do Acordo de Paris, principalmente, todas as decisões elas têm que ser tomadas em consenso. Então, todos os países têm que acordar sobre o texto. E aí você consegue criar essa rede de países que têm responsabilidades comuns mais diferenciadas, você consegue atribuir responsabilidades para cada país, você consegue pensar em uma estratégia global que seja conectada para conseguir mitigar os efeitos da mudança do clima. Quando você começa a ter uma desconfiança sobre se esse regime multilateral funciona, sobre quais são os interesses dos países, até sobre os conflitos que estão tendo, você diminui a capacidade do multilateralismo de ter resultados. Então, quando você aumenta a desconfiança em relação a esse sistema, você enfraquece essa ação global, né? E aí, isso é um problema para as negociações do clima especificamente, porque a gente precisa de todos os países para limitar o aumento da temperatura a 2 graus. Então, essa COP no Brasil, ela é estratégica para a gente conseguir ter não uma solução, né? Ninguém espera sair só de uma conferência com uma solução global, mas ela é estratégica para a gente conseguir reacender essa motivação dos países em trabalhar em conjunto, né? Então, em melhorar a confiança nesse sistema multilateral, em conseguir encontrar os consensos necessários entre todos os países para que a gente tenha essa continuidade desse sistema de negociações climáticos, desse sistema de uma política climática que seja mais global. Então, é muito importante que a gente consiga, mesmo com as tensões geopolíticas, mesmo com alguns países oscilando ali no nível de ambição climática, que a gente consiga caminhar em uma direção única
para aumento da ambição das metas climáticas, para o cumprimento, principalmente, das metas climáticas de cada país, né? Então, esse é o grande problema da desconfiança no multilateralismo. Você sabia que a Conferência de Bonn, apesar de menos conhecida que a COP, é onde os textos negociados ganham forma antes da Conferência Global? Essas reuniões técnicas na Alemanha são fundamentais para destravar impasses e ajustar detalhes dos acordos climáticos. Por exemplo, em 2024, um dos debates mais acalorados foi sobre o financiamento climático para países em desenvolvimento, tema crucial para o Brasil, que busca recursos para a preservação e a agricultura sustentável. A cidade de Bonn cedia às reuniões climáticas desde 1995, por ser a cidade que abriga a sede da ONU para mudanças climáticas. Na atual conjuntura, esse é um desafio muito grande, né? Porque realmente você vê essa postura, e em alguns casos parece até um pouco egoísta, mas não nesse sentido, mas de o país estar pensando ali nas suas estratégias individualmente, nos seus interesses, e aí, como você colocou, quando a decisão tem que ser em conjunto, fica enfraquecida, e aí você tem que resolver as questões ali que estão na agenda climática que precisam avançar, mas na verdade tem que se tentar, dentro deste fórum, também fortalecer o multilateralismo e essas relações que influenciam no comércio, né? Sim, com certeza. Talvez por isso que um dos pontos que as coisas não avancem tão rápido, né? Quanto a expectativa, no caso nosso do Brasil, que gostaria de que muita coisa avançasse, inclusive para o setor agropecuário, mas ele fica ali com uma dificuldade, passa por algumas COPs, e nesse meio também muita coisa acontece geopoliticamente, e aí se torna um desafio, uma facilidade para avançar. Mas, Amanda, eu queria falar sobre a expectativa em que fomos para Bonn, se havia pretensão ou expectativa de que algo avançasse e que não avançou, e por quê, ou se no fringir dos ovos foi mais ou menos o que se esperava, para o que é uma conferência de Bonn, depois a gente entra especificamente na questão da COP. Não, então, as expectativas a nível de negociação, elas já não eram muito altas, né? Porque a gente sabe que todos esses obstáculos geopolíticos e tudo mais iam dificultar, né, chegar num consenso. Mas o que a gente tinha uma expectativa maior de avanço, que era esse tema de adaptação, avançou. Não avançou substancialmente, né? Então, o que as partes acordaram é que eles vão reduzir, eles conseguiram dar um direcionamento para os técnicos de como a lista de indicadores de adaptação vai ser reduzida, era uma lista de quase 500 indicadores, e agora eles estão mirando ali num número próximo de 100, e eles conseguiram dar o direcionamento de como que essa lista vai ser formada, baseado já nesses 500 indicadores. Mas ainda faltam muitas questões estruturantes de como esse reporte vai funcionar, faltam questões estruturantes até do fundo de adaptação. Então, é um tema que ele não é discutido em um fórum único, né? Você tem vários grupos que falam ali de adaptação e a gente teve avanços modestos. Mas, em compensação, você pelo menos chega com uma pauta um pouco mais ajustada para a COP30, que você tem a oportunidade de novo de negociar esse tema, de avaliar quais foram os avanços desde agora de Bonn, e aí você já sai ali com uma perspectiva de ter algum resultado mais concreto da COP30. Mas, no geral, as outras pautas que a gente teve ali avanços modestos, dentro do esperado para a conjuntura global que a gente tem vivido. Realmente a gente já sabia que essa não seria uma COP assim, com grandes destaques de negociação. Então, apesar de ser frustrante, né, esse processo, que às vezes a gente demora muito entre uma COP e outra para ter uma decisão muito grande, já estava dentro das expectativas, não é nada alarmante assim. E para a COP30, quais são aí as expectativas para vir? E também já emendo uma outra pergunta em relação a esse objetivo do Brasil em tratá-la como a COP da implementação. Qual a viabilidade viabilidade e expectativa de se realmente ter um avanço que permita essa implementação e outros pontos que você considera que devem avançar, que são importantes e que ainda tem um caminho a ser percorrido, né, antes de chegar à COP30?
Então, como essa agenda de negociação está um pouco mais emperrada, o destaque da COP30 está sendo muito colocado na agenda de ação, que é ali uma agenda da presidência da COP30, para o Brasil, no caso, que fala de temas e de como exatamente implementar, né, tudo que já foi negociado. E chama também mais sociedade civil, setor privado, chama outros agentes que não são os negociadores, inclui, né, esses grupos nesse processo de uma COP30. Durante a Conferência de Bonn, a gente teve o lançamento da 4ª Carta da Presidência da COP, em que eles estabeleceram 30 metas para a COP30. Então, em 6 eixos temáticos, né? Então, falando do eixo de agricultura, a gente tem os objetivos de recuperação de áreas degradadas, de uma agricultura mais sustentável, adaptada e resiliente, de acesso a alimentos nutritivos e de qualidade para todos. Dos 6 temas, um é agricultura? Dos 6 eixos, os um 6. deles é agricultura e tem 3 objetivos dentro dos 30, que são relacionados à agricultura e a sistemas alimentares de alguma forma. Uhum. Como setor, né, a gente tem essa expectativa na agenda de ação, em como que a gente vai fazer para promover o nosso agro, para promover toda a diversidade de produção que o Brasil tem, promover o papel que o Brasil tem na garantia de segurança alimentar, o papel estratégico da agricultura na nossa economia, como que a gente tem sido inovador em soluções sustentáveis e como que a gente tem difundido essas novas tecnologias, né? Então, a gente tem uma expectativa maior e um destaque um pouco maior para essa questão da agenda de ação, mas a gente também acompanha muito essa questão de negociação, porque é um processo, não dá para deixar as coisas passarem agora e depois chegar mais na frente, querer pensar em mudar um texto. Então, é um processo que a gente sempre acompanha. É muito importante para o agro garantir financiamento climático, garantir que os indicadores de adaptação não tragam mais responsabilidades que não sejam razoáveis para os produtores rurais. É importante que o trabalho conjunto de Sharm el-Sheikh para a agricultura avance e consiga gerar financiamento climático para os produtores rurais, para que eles consigam também ser agentes de ação climática. É importante que os produtores rurais sejam considerados nesse processo de transição justa, principalmente pequenos e médios. Então, tem muitos temas de negociação que são muito importantes. A gente não espera avanço, mas a gente não deixa de acompanhar, né? Mas o destaque para a COP30 é a agenda de ação. Mas a gente teve uma questão nessa conferência que muitos países, muitos constituintes, eles têm tido grandes preocupações com a questão logística da COP30. Então, querendo ou não, esse foi um tema que, na minha percepção, ofuscou um pouco essas expectativas da agenda de ação. Não era o principal objetivo, não estava na agenda, não é questão técnica, mas acabou ganhando aí um direcionamento de esforços. Até porque os países eles têm que se planejar, né? Então, como que eles vão pensar? Não, eu vou planejar, vou integrar essa agenda de ação, ou eu vou promover isso. Se eu não sei se eu vou ter recurso para ir para Belém, se eu não sei se vai ter acomodação, se eu não sei, sabe, como vai ser esse processo de chegar. Então, é uma questão que às vezes a gente vê como secundária, mas ela acaba também impactando um pouco essa ambição de engajar nas iniciativas da presidência brasileira. E aí o Brasil tem esse grande desafio de, até bem antes de novembro, sanar esses problemas para os países de fato conseguirem se empenhar no que importa, que são as negociações, que é a agenda de ação, que é conseguir trazer as pessoas com conforto, né? Então, a gente tem essa questão aí que vai ter que ser trabalhada até novembro. Era sobre isso até que eu ia te perguntar, porque você está extremamente envolvida e mergulhada aí nessas questões de acompanhamento de todos esses assuntos, né, que podem evoluir ou não até lá, e também de participação em grupos que acontecem aqui no Brasil, em discussões para participação internacional também, colocando a defesa do produtor. Você também acaba tendo um papel importante de explicar, né, tipo, a relevância da agricultura, da pecuária brasileira, o que tem evoluído em tecnologia, em vários fóruns que tem acontecido, e há muito essa curiosidade pelo como está Belém,
como está sendo preparado e para participação, pessoas que têm interesse em participar, pessoas, sociedade civil ou o próprio setor produtivo, falando aqui do agro, e por outro lado, aquelas pessoas que precisam participar. Então, você já deu uma pincelada aí em como está a situação, mas eu queria saber a sua visão em relação a essa, o que se entende, né, passar um pouco essa expectativa do que está sendo feito lá, qual é um prazo que a gente tem para que tenha isso estabelecido e que todos consigam participar, e se você já ouviu, inclusive, possibilidade, talvez, sei lá, de alguma participação nacional ou internacional que possa ser comprometida por conta dessa questão logística que está lá. Então, só para a gente fechar aqui, dar um pouco essa visão, né, do que realmente vai ser a COP lá, fisicamente, em Belém, em novembro. Então, Belém recebeu investimentos massivos em infraestrutura, inclusive eles estão construindo o Parque da Cidade, que é o lugar que vai receber a COP30. E desde que foi anunciado que a COP realmente seria em Belém, tem tido um grande esforço de prover acomodação para todo mundo. O grande problema disso é que a rede hoteleira de Belém não comporta todas as pessoas, né, a quantidade de pessoas que é esperada para uma COP. Então, eles tiveram que também proporcionar formas alternativas de hospedagem. Então, barcos de cruzeiro, pessoas que alugam, né, os seus imóveis por um curto período, várias dessas alternativas, até algumas escolas que eles falaram que poderiam servir como alojamento, algumas coisas nesse sentido. A questão é que muitos países não ficaram felizes com essa possibilidade de ter quarto compartilhado, de não ter um quarto por negociador, de ter que dividir banheiro, porque muitas vezes são pessoas do governo, até as pessoas da sociedade civil, setor privado que vão, elas precisam de um padrão mínimo de conforto que na visão delas não estava sendo cumprido. Então a presidência está tendo que trabalhar muito para conseguir resolver essa questão da quantidade de alojamentos e, além dessa quantidade de alojamentos, de resolver a questão do preço, porque os preços para esses aluguéis em Belém estão muito acima do que o esperado. Então esse que tem sido o grande desafio. O que tem acontecido é que a gente tem vários países que mandariam 15 negociadores, vou mandar 3, ou não vou, o meu país não tem condição de ir. Existem diárias, né, estabelecidas para participar dessas conferências que os preços que são praticados em Belém hoje inviabilizam, né? Então, o governo federal tem uma diretiva, assim, muito séria de manter a COP em Belém, mas para isso ser feito de um jeito que a COP seja um sucesso, eles vão ter que resolver essa que é a questão principal, até antes, né, de Belém. Você acredita que há algum risco por conta disso em relação aos resultados que se esperam da COP30? Sim, é possível, a depender da quantidade de países que realmente não venha, né? É claro que isso tem um reflexo na agenda de ação, porque, como eu falei, as coisas estão sendo planejadas sem as pessoas saberem se vem ou não. Então, isso atrapalha, né, o engajamento nas iniciativas, né, atrapalha toda essa mobilização em torno da agenda de ação, mas de negociação vai depender dos países que consigam vir. E, né, a gente tem aí essa tomada de decisão em consenso, é um momento estratégico para reacender o multilateralismo, mas é muito difícil reacender o multilateralismo se os países não estiverem em Belém, né? E pensando bem pelo lado positivo, querendo ou não, é uma oportunidade de, a depender da organização dos setores, mesmo diante desses desafios, questão logística, de infraestrutura, mas de mostrar a realidade do setor, né? Muitos países têm os olhos voltados para o agro brasileiro, para a sustentabilidade da produção agropecuária, então estar aqui, aqueles que vierem, e conseguirem aproveitar e conseguirem ver a realidade do setor produtivo é algo muito positivo para o setor, porque é um objetivo nosso, né? Cada vez mostrar que realmente há uma diversidade muito grande, lá mesmo onde vai ser sediada, né, no norte do país, nem todos nós aqui conhecemos todo o Brasil, então é uma diversidade muito grande de culturas, de realidade, de relevo, clima, e tem uma produção pecuária ali, bastante agropecuária diversa para mostrar para essas pessoas que estarão aqui. Com certeza, sim. A gente tem esses desafios. Eu, particularmente, estou muito confiante que o Brasil vai
conseguir superar essas questões logísticas. Claro, tem que agir rápido, mas eu acho que a gente conseguiu um resultado razoável de negociação, que tem tudo para a gente ter uma boa decisão na COP30. A gente tem uma agenda de ação bastante estruturada, a gente tem excelentes intenções em ser uma COP da implementação. Então, esse é um desafio que eu acredito ser superável, né? A gente ainda vai falar muito de COP esse ano, mas por hora a gente tem que torcer, né, para o governo conseguir, de fato, superar esses desafios para a gente ter uma negociação de sucesso, uma agenda de ação de sucesso. Sim. Bom, Amanda, obrigada pela sua participação, por trazer essas atualizações aqui, né, do que aconteceu lá na Alemanha e toda essa agenda que tem sido trabalhada pela CNA, que você tem acompanhado e está à frente aí. Obrigada. Obrigada a você. Você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. E como a Amanda comentou, tem muita coisa para acontecer, então fica esse convite para vocês continuarem acompanhando as redes sociais da CNA, o site da CNA, a agenda das comissões que tratam dos assuntos de sustentabilidade e que estarão aí construindo posicionamentos para a COP e também ouvindo o Ouça o Agro, Gestão e Mercado, que tem episódios semanais e que já tem um histórico aí de episódios dessa temática para vocês se aprofundarem e entenderem um pouco mais. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!